O amor venceu. E nas palavras lidas pelo pastor Marcelo semana passada, o amor venceu porque o amor jamais acaba. Porque o amor é paciente, porque ele é benigno, porque não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E mesmo nos momentos de maiores fraquezas, e mesmo nos piores dias de nossa vida, podemos crer que o amor venceu, porque ele se fez carne, porque ele se tornou um de nós. Esse ano eu brinquei dizendo que, hoje pela manhã, dizendo que não foi um ano fácil, porque foram 2 anos de muitas perdas. Nós acumulamos muitas perdas e milhares de pessoas perderam muitas coisas. Eu enterrei amigos, eu vi amigos enterrarem pais. Eu recebi mensagem em áudio de adolescente chorando, dizendo: pastor, o meu papai morreu e eu não pude vê-lo no hospital, eu não pude enterrá-lo. Esse ano eu enterrei uma mulher que eu chamava de mãe, em que todos os anos, no Natal, a gente se reunia como família, adorava o nome de Deus, trocava presente e se abraçava. E lembrando da dor que eu sei que eu vou sentir, que a minha filha vai sentir nesse Natal, quando nos reunirmos na mesma casa para adorarmos o nosso Deus, e não estarão lá as mesmas pessoas, eu pensei, quantas pessoas esse ano vão sentir essa mesma dor? Quantas mulheres enterraram seus maridos, quantos maridos enterraram as suas esposas, quantos filhos enterraram os pais e quantos pais enterraram seus filhos? E isso me fez lembrar de como os discípulos devem ter se sentido um ano depois da morte de Jesus. Eles enterraram o seu melhor amigo. Eles sentiram a dor de ver o seu melhor amigo, a pessoa que eles mais amavam. Eles viram essa pessoa querida morrer da forma mais cruel. Ele ressuscitou. Nós cremos nisso. E eles se alegraram com isso. Mas ele partiu. Ele foi para o céu. E eles não puderam mais sentir o abraço de Jesus, sentir a presença dele ali, olhar olho no olho, conversar, ouvir a voz dele. Eles não tinham mais, a vida não era mais a mesma. Eles não eram mais os mesmos. Agora, os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles eram mais corajosos. Mas eu acredito que eles sentiam a falta de sentar à mesa, de sentar e ouvir ele falar. Por isso eu escolhi o texto dessa noite, baseado no Evangelho de João, aquele discípulo chamado de o discípulo a quem Jesus amou. Mas eu gostaria de convidar você para ver comigo uma cena que talvez seja muito parecida com a cena de quando João estava escrevendo esse texto. João decide escrever sobre quem é Jesus. E ele deve ter se perguntado muito: como eu vou começar esse livro? Porque eu quero falar sobre quem Jesus é. Mas ele é Jesus, ele é o Salvador, ele é a luz do mundo antes desse mundo existir. De que forma, então, começar esse livro? Eu quero te convidar, então, para assistir uma cena, voltar no tempo e apreciar um pouco do que poderia ter sido, do que pode ter sido esse momento em que João escreveu este texto. Uma leitura do primeiro pergaminho de Moisés. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, era a palavra. Era a terra, sem forma e vazia. Ele estava com Deus. Trevas cobriam a face do abismo. E a palavra era Deus. Disse Deus: haja luz. E houve luz.
Ela estava com Deus no Deus princípio. que a luz era Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, e separou. nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Do unigênito do Pai. João escreveu este livro para combater ele escreveu esse livro depois de 20 anos que Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito os evangelhos. Os evangelhos já circulavam, as pessoas já tinham conhecimento do que Jesus havia falado e do que Jesus havia feito. Mas começou a nascer nas pessoas uma discussão. Quem é Jesus? Ele é Deus? Ele é homem? Quem é Jesus? Então, João escreve esse livro para falar com o objetivo de dizer quem é Jesus. Para deixar claro para todas as pessoas que Jesus é Deus. Por isso a preocupação dele de começar dizendo, antes de todas as coisas existirem, Jesus já existia. Porque por ele, por intermédio dele, foram feitas todas as coisas. Ele é o Verbo. Ele é a palavra de Deus. Ele escreve com esse intuito, com esse objetivo, de fazer com que ninguém mais tenha dúvida sobre quem é Jesus. Ele não conta nenhuma parábola. Ele registra apenas 7 milagres. Mas ele fala sobre 7 eu sou, que Jesus disse. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta do aprisco, eu sou a luz do mundo. E ele escreve então esse livro para responder aquilo que era uma forte indagação dos discípulos lá no início de sua trajetória, em que em determinados momentos eles perguntaram em voz alta, e em um determinado momento em específico, em especial, eles disseram: quem é esse que até o vento lhe obedece? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse?
Ele é Jesus. Não apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus. De início, a gente pode ler que João vai dizer que Jesus é o Verbo encarnado. No versículo 1, no princípio era o Verbo. João está dizendo que Jesus é a palavra de Deus, pelo qual foram feitas todas as coisas que existem. Todas as coisas que existem. Ele está dizendo de forma muito clara: Jesus é atemporal. Ele é diferente de nós. Ele não tem princípio. Ele não tem começo. Ele estava no princípio de todas as coisas. E para estar no princípio de todas as coisas, ele não pode ter sido criado. Ele tem que ser o Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas. Ele é a palavra de Deus, ou seja, é aquilo que traz o mundo à existência. Ele estava presente em Gênesis 1. E por meio dele foram feitas todas as coisas. Os céus, pela palavra de Deus, foi criada. O Salmo 33 vai dizer: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O exército deles. Ele estava no princípio com Deus. Ele era um com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus não era só o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, que se tornou um de nós por nos amar e para vencer tudo em nosso favor e em nosso lugar, para que quando perdêssemos tudo que era mais importante, para que quando sentíssemos a pior dor, pudéssemos nos lembrar de que Ele venceu todas as coisas por nós. Ele veio ao mundo por nos amar, mas Ele não é apenas o Verbo encarnado, como descrito no verso 1 a 3. Ele é a luz do mundo, como descrito no verso 4 a 9. Olha o que vai dizer o verso 4: a vida estava nele, a vida ela era a luz dos homens. Era a luz dos homens. É muito difícil ler isso sem se emocionar, porque a luz, ela clareia, ela ilumina, ela aquece, ela preserva, ela cuida, ela traz vida. Não existe vida sem luz. Ela traz à tona a realidade das nossas vidas, quem somos e do que realmente precisamos. Jesus veio ao mundo para que através da sua luz, através da sua demonstração de amor, Ele entrasse em nossa vida e nos mostrasse a verdade sobre quem somos. E nos fizesse entender o que realmente precisamos. E não precisamos de muito. Talvez eu possa até dizer que não precisamos de nada. Porque já temos tudo aquilo que precisamos. Jesus. E eu não estou sendo simplista. Jesus é tudo o que precisamos. Às vezes nos aborrecemos por não ter determinadas coisas. Ou por desejar determinadas coisas. Quando já temos tudo o que precisamos para ser feliz. Tudo que precisamos para ter contentamento. Ele é a luz do mundo. Houve um homem enviado por Deus chamado João. João Batista, primo de Jesus. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Para que as pessoas conhecessem quem era Jesus. Ele veio preparando o caminho, falando sobre o que Jesus seria capaz de fazer. E nós sabemos o que Ele fez.
Não apenas por ter a palavra de Deus e ler aquilo que Ele fez, através dos registros dos apóstolos, dos discípulos, mas porque Ele nos alcançou. Porque Ele me alcançou, na minha pequenez, na minha fragilidade, Ele veio ao meu encontro, transformando a minha vida. Em um acampamento, um adolescente uma vez disse assim para mim: é muito difícil acreditar que Jesus fez o mar se abrir. E a minha resposta foi: é porque Jesus ainda não transformou a sua vida. Porque mais difícil do que fazer um mar se abrir é transformar a minha vida. E Ele transformou. Por isso eu posso crer que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, porque Ele tocou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Malaquias vai profetizar dizendo que o nascimento do sol da justiça se aproximava. E João está dizendo que esse sol da justiça, que ilumina todo o mundo, nasceu. E é Jesus. Por isso eu posso crer que o amor venceu. Ele não vai vencer, Ele venceu, porque Ele se tornou um de nós. Ele não só é a luz do mundo, como é também o nosso Salvador, como descrito no verso 12 e 14. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou, a luz do mundo, que veio para salvar a humanidade. É para isso que Ele veio, para nos salvar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, a fim de que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele veio ao mundo para nos salvar, só que para isso Ele tinha que ser perfeito. Ele não conheceu o pecado. Mas não bastava só ser perfeito. Ele tinha que ser perfeito e assumir uma postura de alguém, uma postura vicária, se colocando em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por nós. Para que através disso, a justiça de Deus não me alcançasse primeiro, mas alcançasse Jesus, e eu fosse liberto da escravidão, das trevas, e fosse transportado para o reino da maravilhosa luz, através da vida de Jesus, do que Ele fez. Ele é o nosso Salvador. Isaías 53 retrata a morte de Jesus e vai dizer que somos o fruto do seu penoso trabalho, do seu sofrimento. Somos fruto daquilo que Cristo fez, vivendo perfeitamente, assumindo o nosso lugar, escrevendo o meu nome e o seu nome no livro da vida, porque Ele é um Deus pessoal. Tão pessoal, que veio ao mundo se sentar com pessoas, comer com pecadores, ser conhecido como aquele que andava com os rejeitados pela sociedade. Vivemos em um tempo em que muitos cristãos selecionam quem serve e quem não serve. Quem deve entrar na igreja e quem deve ficar do lado de fora da igreja. Quem é salvo e quem não é salvo. Como se fôssemos perfeitos. Como se fôssemos melhor que alguém. Moody, um grande professor, um grande evangelizador, um grande personagem da história da igreja, ensinando aos seus discípulos, aos seus alunos, passeando por uma praça, viram um morador de rua, alguém viciado, um alcoólatra, e ele parou próximo àquele homem e viu que no olhar dos seus alunos havia julgamento.
E ele disse para os seus alunos: a única coisa que me diferencia deste homem é Cristo Jesus em minha vida. E absolutamente mais nada. Porque eu não sou melhor do que ele. E não sou mais merecedor desse amor do que ele. Jesus simplesmente me amou. Ele nos salvou. O verso 10 e o verso 11 são para nós aplicação. Olha o que diz o verso 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele está dizendo, os israelitas, o povo de Israel, eles não receberam Jesus. Pelo contrário, foi através deles e por intermédio deles que Jesus foi crucificado. Eles clamaram, crucificam. E não só isso, quando Pilatos disse, ele é justo. E eles disseram, recaia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos, mas crucifica-o. Não interessa se ele é justo ou não, crucifica-o. O povo de Jesus não o recebeu. Pilatos não sabia quem ele estava crucificando, quem ele estava mandando para a cruz. E Jesus, diante de todo esse caos, diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem quem eu sou. Eles não têm noção do que a história está escrevendo. Só que Jesus sempre demonstrou estar interessado no conceito de quem Ele é para os seus discípulos, para os seus amigos. Ele perguntou em determinados momentos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, num desses momentos, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus foi, sobre esta afirmação, a minha igreja será edificada, será construída através desta crença, através dessa verdade. Pode parecer um mero exercício, um simples exercício responder quem é Jesus. Mas ter a consciência de quem é Jesus transforma todas as coisas. Tudo se transforma em nossas vidas quando consideramos quem Ele é. Os pastores, sabendo quem havia nascido, saíram correndo para poder adorar o Rei dos Reis. Os magos, olhando para uma estrela que era a declaração de que o Rei dos Reis havia nascido, eles deixaram tudo para trás e foram ao encontro de Jesus. A mulher samaritana foi a primeira pessoa para quem Jesus disse, eu sou o Messias esperado. Aquela mulher que antes saía no pior momento do dia para pegar água, para não encontrar com outras pessoas, ela agora sai correndo, contando para toda a cidade, para os 4 ventos, quem é Jesus. Ela teve a sua vida totalmente transformada por saber quem é Jesus. Simeão viveu a vida toda esperando o Messias. E quando ele recebe Jesus no templo, ele diz, Senhor, eu já posso morrer, porque os meus olhos viram o Messias prometido. Ele não queria ver mais nada, porque tudo o que ele esperava estava agora nos seus braços. E ele deu aquilo que talvez pudesse ser a pior notícia para Maria.
No final de 2010, eu recebi aquilo que para mim foi a melhor notícia da minha vida. A Cris sentou no sofá, eu tinha um sofá verde abacate, escandaloso. A Cris chegou, sentou no sofá e disse assim: eu estou grávida. Eu me enchi de alegria, abracei. Ela estava meio receosa de como seria a minha reação. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei muito feliz com aquilo. No mesmo mês, uma amiga recebeu 2 notícias. Ela recebeu a notícia que estava grávida, mas que o filho estava destinado à morte, porque ele não ia sobreviver. Ele estava com uma síndrome. A gente chorou, a gente lamentou, porque era o maior motivo de alegria e ao mesmo tempo uma tristeza e uma dor profunda. Maria, antes de receber nos braços o seu filho, ouviu de Simeão: uma lança transpassará o corpo dele para a salvação de muitos. Toma seu filho. Imagina ela criar uma criança sabendo que sobre ela estava o peso da responsabilidade da salvação do mundo inteiro. Não deve ter sido algo fácil. Saber que o amor venceu através daquilo que você mais ama, através da dor e do sofrimento dele. A vida de todas as pessoas teve seu curso alterado quando descobriram quem era Jesus. Nós vemos o mundo em uma situação muito difícil, mas mais importante do que qualquer coisa, qualquer experiência que venhamos a passar, é saber que o amor venceu na pessoa de Cristo Jesus, de que Ele se tornou, que Ele é o Verbo encarnado, a palavra de Deus que cria o mundo, que governa o mundo, que sustenta o mundo, que Ele é a luz do mundo, que cuida, que conforta, que consola, que traz vida, e que Ele é a salvação. Por isso, faça um exercício comigo agora. Respire bem fundo. Solta o ar. Jesus te ama. Ele sabe quem você é. E nada pode vencê-lo. Porque Ele já venceu todas as coisas. Tudo que você e eu agora temos que fazer em resposta é descansar nesse amor que venceu todas as coisas. Por isso, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muito problema, com pouco problema, com muita dificuldade, com pouca dificuldade, lembre-se, Jesus já venceu todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viva para amar Jesus. Que Deus te abençoe.